Hoje eu separei para vocês os melhores filmes de terror com vampiros dos anos 80, a lista gigantesca, peguei uns 80% do que saiu nessa década. Fiquem atentos ao final da lista que eu vou trazer várias e várias menções honrosas e inauguro com um dos melhores, Os Garotos Perdidos, The Lost Boys, que clássico da sessão da tarde. Muito obrigado, Globo, por transmitir esse filme várias e várias vezes. É a história dessa família, mãe com 2 filhos adolescentes, que se muda para a capital dos homicídios. Será que algo poderia sair errado? Claro, né? Só que homicídios não são os maiores problemas da família, porque tem um monte de vampiro. É um covil dessas criaturas das trevas. Um irmão vai se juntar a caçadores de vampiros, o outro vai se juntar aos vampiros, só que as coisas vão fugindo do controle. Grande elenco, né? Tem a direção do Joel Schumacher e tem os 2 Coreys, o Corey Haim e o Corey Feldman, como alguns dos protagonistas, que são vários, e é clássico. Tem a famosa sequência do saxofone, que patética e adorável ao mesmo tempo, super atmosférico, traz essa mitologia vampiro, se utilizando de cada fragmento que foi contado lá nos anos 30, anos 40, sem mudar nada. Isso é uma rara, boa característica de um filme de vampiros. Você tentar inovar muito, você acaba fugindo do que há de mais clássico nesse subgênero. Então, nos melhores, você pode assistir umas 500 vezes que você jamais vai se cansar. Now you know what you are. Help me! Stay back! Stay back! Help me! My own brother, a vampire. You wait till mom finds out. Noites Macabras de Nova York. Agora nós vamos adentrar ao cinema obscuro de vampiros. Primeiro, o título original é Graveyard Shift. Não confundir com o filme de mesmo título que saiu alguns anos depois, eu acho que em 1990, que é baseado numa obra do Stephen King, não tem nada a ver. Aqui, muito menor orçamento, aquela já é um filme B, esse aqui então nem se fala, é sobre um taxista vampiro. E ele, nas noites, ele faz vítimas, só que as suas vítimas são pessoas que ele vai caracterizar como sem vontade de viver. Então ele se aproveita dessa ausência de sentido na vida das pessoas e faz a manutenção de sua própria existência. Essa é a temática do filme, vai misturar esse terror, né, o terror vampiro, com o drama de um personagem que não está exatamente satisfeito com o seu modo de vida. Ele é bonito nessa pegada à noite, trazer a noite, trazer cidade grande, trazer um táxi, o Taxi Driver versão vampiresca. Cometi um pequeno crime agora, mas é mais ou menos isso, com muito menos rigor cinematográfico, e procurei para assistir. Vale o ingresso no sofá, e 1h30 de puro entretenimento. So easy to talk to a stranger. Strangers can change before your eyes. Dança Macabra, você vai fazer o seguinte, hein? Você vai pegar Quem Tem Medo de Virginia Woolf, lá da década de 60, e vai misturar com Crepúsculo. Não estou brincando, esse é o filme Dança Macabra, da Cat Shee, ela que fez também, nessa mesma época, Stripped to Kill, uma produção do Roger Corman. Ambos os filmes, o Roger Corman viu o sucesso daquela obra, falou, não, eu quero outro filme, me dirija a outro filme mais ou menos na mesma temática, com boates noturnas, e essa cineasta teve a ideia de Dança Macabra. Dança Macabra é sobre, é mais ou menos a mesma história do filme anterior, que é um vampiro bonitão, né? Tem um momento que é ridículo do filme, eu vou falar logo de partida, que é o vampirão super rústico, anos 80, mas tem um momento que ele vai pra praia, a praia durante a noite, é uma das cenas mais... Você perde toda aquela paixão pelo personagem que você vinha construído durante 1 hora. Então se atentem a esse momento. O vampiro magricelo, e a história é sobre esse vampiro que ele gosta de encontrar vítimas que não querem viver. Ele encontra uma espécie de stripper nessa casa noturna, melancólica, depressiva, e ele vai atraí-la para a sua residência, e lá que vai iniciar um debate, essa discussão, porque ele vai falar, você vai morrer daqui a tantos momentos, e nós vamos ter aí uma luta pela sobrevivência, porque a jovem descobre, não, agora eu quero sobreviver, quero cuidar do meu filho, eu quero mudar de profissão. Baita filme, apesar dessa comparação com Crepúsculo, que eu também assisti, faz parte da vida do cinéfilo, e ele é bom, ele é atmosférico, ele é sobre a noite, poucas ambientações, mas
muito bem filmada, essa diretora é muito boa, pena que ela não teve uma carreira muito grande dentro do cinema. Então recomendo, Dança Macabra. Se você gosta de um terror barra drama, é uma opção quase perfeita quando a gente fala de filmes obscuros dos anos 80. Say, we both live off the energy of other people. We can't change who we are. What are you? I'm not even human. Tell me about your world, and at sunrise I'll end your pain. Drácula em Veneza. Não existe muito do que falar sobre a história, é como se fosse uma espécie de Nosferatus nessa versão italiana, Caçadores de Vampiros, o Nosferatus cabeludo, porque esse filme é protagonizado pelo Klaus Kinski e o Christopher Plummer. Klaus Kinski como vampirão, e ele deveria estar careca, só que ele chegou no set de gravação com aquele belo cabelão, falou, eu não vou cortar o cabelo e não vou passar por horas e horas de maquiagem não, vocês que se virem. E como a gente está falando sobre um filme, vamos falar sobre a qualidade da obra. Me surpreendeu bastante, não no quesito história, mas sim na cinematografia, nas belíssimas locações. É uma viagem realmente pelaquela cidade, casas, os itens vintage, muito bonito mesmo, muito bem dirigido. Só que se é filme do Klaus Kinski, você sabe que tem história de bastidor, então tem essa história do cabelão e tem também que ele atacou atrizes, ele tinha cenas com atrizes, cenas quentes, cenas de violência, e falam que ele ia, na realidade, sempre de mau humor, e as atrizes se negavam a gravar com ele. E hoje, naquela época, infelizmente, esse é o ponto negativo dos anos 80, podia tudo. O ator, então, com fama, com relevância, o que ele quisesse ele fazia, e aqui o Klaus Kinski é a prova viva disso. Cada filme que assisto dele, eu vou ler as curiosidades e só tem histórias horrorosas. Eu acho que é o maior psicopata da história de Hollywood. A gente pode colocar lado a lado. Qual é o maior, Klaus Kinski ou Lawrence Tierney, né? O ator clássico lá dos filmes noir. Mas Drácula em Veneza, eu falo, você gosta de vampiros, vale muito a pena assistir. Fürst der Hölle, gib dich uns zu erkennen! Vampire. Professor Catalano ist der führende Wissenschaftler auf diesem Gebiet. Was führt sie nach Venedig? Vampire sind überall. O Vampiro Ferat, acho que é assim que é a pronúncia correta, é da República Tcheca, início dos anos 80, uma das obras mais bizarras e descompromissadas que você vai ter a oportunidade de ver na vida, não só apenas no subgênero de vampiros. É sobre um carro vampiro. É isso, é uma criação de uma indústria ocultista automobilística, e o carro suga o conteúdo vermelho de todas as pessoas. É uma trama, ela tenta muito atirar para a comédia, eu não entendi isso no primeiro momento. Eu fiquei 20, 30 minutos, falei, pô, que negócio debochado, eu não tô entendendo. Eles estão com uma atmosfera séria, mas com tiradas de humor, com umas piadas sem graça. Qual que é a do filme? Aí depois de 30 minutos vai ficando claro que esse humor ácido, esse humor à la Chaves é do filme. Então você meio que entra na história, aí sim você começa a aproveitar melhor a história. Jamais fica boa, jamais. Não fica boa, não fica muito engraçada, mas simplesmente por ter esse carro vampiro, ótimos efeitos especiais, cenas de corrida, já cumpre aí o seu valor dentro desse subgênero. Então é para quem gosta de ir a fundo dentro do cinema obscuro anos 80. Se você gosta daquele estilo de filme de vampiro tradicional, deixa pra próxima, não assista, ele não vai te trazer muitas recompensas. Agora, se você gosta de filme bizarro, é uma parada obrigatória. Demon Queen, esse é amador quase, hein? Você vai encontrá-lo numa qualidade horrorosa de imagem e de direção, né? Direção amadora, acho que pouquíssimos dólares eles filmaram isso, tem 50 minutinhos, e é sobre essa vampirona que tá atacando o pessoal. Ela encontra um membro de uma gangue sendo atacado, eles vão se envolver, ela vai salvar o rapaz, eles vão se envolver, e aí inicia esse duelo, romance,
versus a dor, versus o conteúdo vermelho que deve ser consumido. Legal para quem gosta de alguns desses filmes que eles chamavam direto para o vídeo nos Estados Unidos, né? O pessoal gravava o filme, grupo de amigos, e eles ganhavam popularidade porque a indústria do cinema nos anos 80 ela era tão gigantesca nos Estados Unidos e Canadá que alguns produtores eles exigiam, não, grava aí qualquer coisa para eu colocar nas locadoras, para fazer um dinheirinho, porque saía muito filme, não era só no cinema, as locadoras estavam em ascensão também também em países do primeiro mundo, né? Não só no Brasil. Então Demon Queen deu uma chance, eu não sei se você encontra aqui na plataforma, mas vale a busca, que é filme estranho e trash, Demon Queen. Eu, O Desejo, uma história de vampirismo, obra concebida para a televisão, dirigida por ele, John Llewellyn Moxey. Mais uma obra obscura que eu conheço desse diretor, já estou esgotando o seu repertório, e é sobre um homem que ele está estudando direito, ele tem uma namorada que é enfermeira, ele está buscando essa enfermeira nesse hospital numa bela noite, e ele vai dar de cara com assassinatos estranhos, e mais do que isso, nesse hospital acontece algo de muito bizarro e ele começa a desconfiar do sobrenatural, mais do que isso, do vampirismo, conforme o título sugere, que existem vampiros envolvidos na parada. Ele por conta própria começa a investigar a questão, ninguém acredita nele e ele tem essa derrocada loucura em meio a essa tentativa de provar que está certo. Ele é bem lento, tenha isso em mente. Você tem alguns buracos na história, totalmente durante a noite. Para fazer filme de vampiro durante o dia você tem que ser bom. Se você não for muito bom à frente da direção, no roteiro, faça durante a noite, faça o básico que vai dar certo. É o que o John Llewellyn Moxey tenta aqui, então você é ter paciência. Alguns buracos, mas simplesmente por essa pegada investigativa que é rara dentro do subgênero vampiros, já vale a pena assistir. E eu falei, o grande problema de obras concebidas para a televisão é que os canais que possuem os direitos não têm nenhuma intenção em fazer remasterizações, então a gente só encontra essas obras em cópias VHS que o pessoal gravou à época, ou em DVD que eles lançaram em tiragem limitada em algum período da história. São raríssimas as que saíram em HD, porque alguma emissora comprou, outra emissora lançou na programação e alguém foi lá e gravou o filme. Fora isso, essas qualidades e essa vampira e o Desejo também está nessa qualidade horrorosa, mas vale a pena assistir. Se é igual, quero filme obscuro, quero filme do John Llewellyn Moxey, deu play. To do is talk to him, that's all. All right, you will? All right, I'm gonna make a phone call. You wait right here. Mr. Vampire, uma das obras mais divertidas sobre vampiros dos anos 80, pertence ao cinema de Hong Kong, e a trama ela é fabulosa, só que ela é uma combinação de vários subgêneros. Tem filme de vampiro, tem filme de sobrenatural, tem filme de arte marcial que é pancadaria pra tudo quanto é lado, e os efeitos especiais são fantásticos, fantásticos mesmo. Aquele filme que você fica, não é que efeitos gráficos que você fica desconfortável, que você fala, nossa, esse me impressionou porque parecia real. Não, são efeitos únicos nessa pegada anos 80, e as cenas de luta também super bem coreografadas. Esse humor que é uma grande brincadeira, né? Um filme de terror com muito humor, diferentemente do Vampiro Ferrat, que você não entende bulhufas daquele tipo de humor leste europeu, sei lá. E aqui não, aqui você compreende 100%, você entra nas pegadinhas, nas histórias contadas. Cada luta tem uma tirada de humor, tem uma tirada de terror, então eu não consigo nem explicar a história, somente assistindo. E tem a ver com mestres, né? Mestres do Kung Fu, de um templo, seus alunos, um jogo romântico, novas maldições, essa brincadeira com a mitologia local também. Então, Mr. Vampire, um dos melhores filmes que eu tive o prazer de assistir de Hong Kong. Vampiros em Fuga, eu acho que eu já falei recentemente sobre essa obra aqui no canal. É uma cidade vampira, esse sim, à luz do dia.
e essa cidade vive tranquilamente lá. Os vampiros eles encontraram um shake de proteínas que entra no lugar do conteúdo vermelho, até que existem turistas, e esses vampirões vão entrar em quase como se fosse uma guerra civil, porque tem um grupo que quer atacar os turistas, romper com a paz. Os outros querem essa tranquilidade. A gente está tranquilo com o shake, vamos continuar assim. E aí nós vamos ter essa situação se intensificando, tudo com muito humor. Tem o Bruce Campbell no elenco como um dos protagonistas. Eu falei, né, tem que ser bom para fazer filme durante o dia de vampiros. Mas, e Vampiros em Fuga é um exemplo bem claro disso. Porque a luz do dia exibe um papel fundamental para trazer uma boa história, para que a gente se sinta dentro daquela cidadezinha quente, no meio do deserto. É claro que muitos filmes que acontecem à luz do dia, independentemente do gênero, se utilizam disso por conta do orçamento, porque durante a noite você precisa de um monte de iluminação, é mais todo um aparato que você tem que construir. Muita gente acaba, não, eu vou fazer um filme à luz do dia porque a história requer isso. Não, na verdade o orçamento está apertado, ele não tem outra saída. Mas Vampiros em Fuga, a direção é do Anthony Hickox, algo do tipo, fez outros filmes, alguns muito bons, outros nem tanto, mas sempre vale a pena dar uma olhada, nem que seja por cima. Esse não. Esse você tem que assistir, é uma parada essencial, principalmente para quem gosta do Bruce Campbell, nosso querido Ash de Evil Dead. Welcome to Purgatory. This small Arizona community is home to a very select group of retirees. Here they live long lives, share the same desire. Os Vampiros de Salem, o retorno na sequência do filme do Tobe Hooper, dos anos 70, que é baseado na obra do Stephen King. Aqui ele é aleatório, não é baseado em nada, é da cabeça do pessoal aqui, dos produtores, dos roteiristas, do Larry Cohen. É a primeira vez na história que o primeiro filme, não é um filme, é uma minissérie em 2 capítulos, 2, 3 capítulos, depois ficou conhecida como filme, mas que uma minissérie teve como sequência um filme. Então esse é o feito exclusivo do Larry Cohen. É sobre um repórter que tem que cuidar do filho e recebe uma cartinha de uma tia dando uma casa a ele na cidade natal, e ele volta ao lugar e percebe que tem um monte de vampiros, e os vampiros têm uma missão bem peculiar ao nosso protagonista, interpretado pelo Michael Moriarty, que sempre aparece nos filmes do Larry Cohen. O Larry Cohen, ele constrói essas obras-primas do cinema trash de forma completamente acidental. Ele tenta fazer um bom filme e entrega um completo trash que cai no gosto popular, diferente do Lloyd Kaufman. Lembra aquele diretor de O Vingador Tóxico, que ele tentou de forma intencional fazer um filme trash, conseguiu. O Larry Cohen não, ele tentava fazer uma obra-prima no sentido positivo e entregava uns negócios horrorosos, tipo It's Alive, aquele Nasce um Monstro. Ele fez também The Stuff. Enfim, curiosidade, você quer filme de vampiro? Tudo que saiu sobre essa mitologia de Salem, teve filme que saiu recentemente, aí beleza. Você quer um filme bom, pule fora. As only Stephen King could create them. A Return to Salem's Lot, directed by Larry Cohen. Vamp, o filme, vou citar novamente esse filme da Grace Jones como protagonista. Grupo de jovens dessa fraternidade, nerds que resolvem curtir a noite, procuram esses lugares proibidos da cidade, esses lugares de entretenimento mais quente, encontram uma boate, só que a boate é infestada por vampiros. Nós temos 3 personagens, um deles, o nosso protagonista percebe a situação, percebe esse lado vampiresco e tenta sobreviver. Tem o outro que está simplesmente olhando para as belas moças, e tem um que é transformado em vampiro. Então essa briga em uma única noite. Eu adoro filmes assim que acontecem num espaço ali de 8, 10 horas, bem legal, tem esse lado cômico, é quase um terrir, embora tenha alguns momentos bem sérios, várias cenas mais intensas, uma parada, essa sim, obrigatória dentro do subgênero vampiros. Doesn't matter, what counts is that you're my buddy. My day didn't start. Força Sinistra, citei o Tobe Hooper, agora um filme dele, Vampiros do Espaço. O pessoal tá nessa espaçonave, encontra essa bela moça adormecida. Seria a Bela Adormecida? Não, ela é uma vampirona, só que são vampiros que vão sugar energia vital
monumental, é um filme gigantesco na questão efeitos especiais, que é o grande charme da obra, que a história, ela tenta tirar para um monte de lugar diferente, a gente até se confunde em alguns momentos. Que filme que eu tô assistindo? É Alien ou é filme de vampiro? É tipo uma Hora do Espanto? A gente não entende, mas é uma baita opção do Tobe Hooper. A Hora do Espanto 2, a sequência de um dos filmes mais amados dos anos 80. Os dois protagonistas do filme anterior estão novamente nessa sequência. A principal presença é do Rod McDowall, né, como esse caçador de vampiros. E dessa vez nós vamos ter a irmã do vampirão do primeiro filme, que ela tá trazendo novamente o caos à cidade, dessa vez nesse grande prédio, e o protagonista vai de novo se meter no caminho. O mais legal é essa substituição. Tem o primeiro filme vampirão, aqui uma vampirona e uma casinha no filme original, aqui um grande prédio, e essa locação depõe muito a favor da obra. Os efeitos especiais são muito bons, claro que não tem o mesmo rigor na questão qualidade da obra original do Tom Holland, mas segue impressionando, ótimas sequências de ação. Quando fui assistir sequências de terror. Quando eu fui assistir, eu não esperava muita coisa, porque eu não escutava o pessoal falando. Todo mundo falava do primeiro filme e nem se lembravam dessa sequência. Às vezes falavam mais até mesmo do remake do Colin Farrell do que propriamente dessa sequência, e eu assisti sem esperar nada, e ela é espetacular, me surpreendeu. Automaticamente eu coloquei ela na listinha de filmes favoritos de vampiros. Então é isso. Se você por alguma razão tem algum preconceito com essa sequência, exatamente por essa falta de recomendações, pode assistir. Só tá me faltando, eu assisti tudo, né? Os 3 filmes. O original, essa sequência, o remake, mas tem uma sequência do remake de baixíssimo orçamento, essa eu não assisti ainda. Todo mundo fala que é ruim, então eu só vou assistir por curiosidade. Welcome to Fright Night. Fright Night 2. I kill vampires. Enter. Doce Vampira Nightlife, obra concebida para a televisão, extremamente obscura, mas no Brasil existem algumas pessoas que assistiram essa obra, não sei se foi em VHS, se passou na televisão. Se você por alguma razão já viu esse filme, comente aqui embaixo. Ele por ter esse formato televisivo, indicado para todas as idades. Na ausência de cenas gráficas, nós temos essa compensação no clima. Então ele tem a figura da noite, perseguição, novos romances, essa vampirona que é despertada, só que ao mesmo tempo que ela é despertada, tem seu namorado de séculos que ela não quer mais ver, ela se envolve com um ser humano, e essa é a brincadeira, sempre misturando bastante humor. É um filme, ele é bem em tudo, não? Porque geralmente a gente vê filme B, um bom filme B, ele tem baixo orçamento, mas compensa com uma boa direção, com um bom roteiro. Aqui não, as piadas, aquelas piadas bem baixo nível, apesar, não no sentido de ofender, mas no sentido de trazer poucas gargalhadas, ou poucos risos. Gargalhar, você não vai dar gargalhada com esse filme. Tem um banco de conteúdo vermelho, que parece uma boate, a coisa que eu mais gostei desse filme, logo no começo você já percebe, e tem essa brincadeira, esse triângulo amoroso vampiresco. Um dos próximos filmes eu vou trazer um triângulo amoroso sério, aqui é mais descompromissado, então é outro filme para você só assistir se você quer cavar no mundo de filmes obscuros dos anos 80 nessa temática vampiros. Miriam Dabo stars with Ben Cross and Keith Jarabajka in Nightlife. Fome de Viver, falei de triângulo amoroso, agora tem um triângulo amoroso sério, David Bowie, Catherine Deneuve, Susan Sarandon. Que história, a gente precisa de muita história, a gente nem liga. É o pessoal tentando a vida eterna, essa questão existencial, essa mistura que eu já falei logo no início da lista, de terror com drama. A direção é do Tony Scott, o brilho, não apenas nas atuações, mas também mas principalmente em cada cena, uma obra de arte, nessa questão atmosférica, nos cenários, na melancolia. O Tony Scott tem essa brincadeira, porque ele é irmão do Ridley Scott. Eu falava Ridley Scott, mas vi que me alertaram que é Ridley Scott, então eu vou tentar me lembrar quando for citar o nome do diretor, que o Ridley Scott, que é o cara da ação,
cara de Alien, um cara que tem esse prazer em fazer terror e sci-fi. Já o Tony Scott é o cara da ação, é o cara do Top Gun, é o cara do Dias de Trovão, Sequestro do Metrô. Então essa troca, né, essa brincadeira, o Tony Scott fazendo um filme de terror, um dos mais célebres nessa pegada vampiresca dos anos 80, e o David Bowie, né, além de um baita cantor, também um bom ator, né? E a Susan Sarandon, uma das minhas atrizes favoritas. Gosto muito da Catherine Deneuve, talvez a minha atriz francesa, não porque tem a Juliette Binoche, a Binoche é francesa, a Isabelle Huppert é francesa, a Isabelle Huppert é a minha atriz favorita de todos os tempos, ao lado da Barbara Stanwyck, então uma das minhas favoritas, mas a Susan Sarandon eu coloco no meu top 10 atrizes de todos os tempos. She will turn into something that you will never be able to forget, no matter how hard and how long you try. Fear her. What have you done to me? Quando Chega a Escuridão, Near Dark, um dos filmes que eu mais amo de todos os tempos quando a gente fala sobre o subgênero vampiros, a direção é da Catherine Bigelow, que à época era casada com James Cameron. Olha que casal de diretores, e ela fez vários bons filmes nos anos 80, 90, 2000, ela fez Guerra ao Terror, filme de guerra. Eu não gosto muito de filme de guerra, mas esse é espetacular. Coloco facilmente um top 3 de todos os tempos. E o Quando Chega a Escuridão é aquele estilo, filme de vampiros no deserto à luz do dia, em, sei lá, 70% da trama. Tem até o Bill Paxton como um dos protagonistas, tem a Jenny Wright no papel de Sua Vida, que é a atriz que teve relevância exatamente nesse final dos anos 80, fazendo alguns filmes de terror, como I, Madman, que eu já citei no canal Histórias de Terror, que é o título em português, e ele é super violento. Reparem na cena do bar, que é um espetáculo desse lado gráfico de conteúdo vermelho, vampiros que não estão muito ligados à moralidade. A pior coisa que tem nesse subgênero é vampiro bonzinho, vampiro tem que ser mal, tem que ser das trevas. E aqui o Bill Paxton representa isso. Tem o Lance Henriksen como parte do elenco também. Tem aquela moça, que eu jamais vou saber o nome dessa atriz, que ela fez o Terminator 2, né, o Exterminador do Futuro 2, que ela é a mãe madrasta do John Connor, a mãe adotiva, e ela morre lá nas garras do nosso grande vilão. Ela tá numa pequena participação não, ela é uma das protagonistas, mais um baita filme, baita clima, a trilha sonora desse filme é uma obra de arte, reparem nisso também, é perfeito, impecável, não existe um ponto negativo que eu consiga trazer sobre Quando Chega a Escuridão. A Maldição da Serpente. Agora nós vamos entrar finalmente nas menções honrosas. Esse filme, por que eu separei essas menções e não coloquei na lista principal? Tem muito filme de comédia nesse estilo terrir, que eu já falei várias vezes também no canal, e tem esse filme que ele é... a gente não sabe, não consegue definir se são vampiros ou se são serpentes mitológicas nesse formato humano. Essa tem um pessoal que vai desenterra um artefato de 1000 anos, libera essa maldição e vem uma espécie de serpente com essas garras no formato de dentes. Tem o Hugh Grant como parte do elenco, ele é mais nessa questão terror calmo, tranquilo, esmiuçando a história, os vários dilemas dos personagens centrais da história, e de forma tudo devagar você vai chegando às conclusões, vão surgindo os primeiros ataques, então é um bom filme, mas tem essa brincadeira, né? Por isso que eu não incluí. É serpente ou é vampiro? De qualquer forma, Hugh Grant, o nosso ídolo? Não, comédia romântica nos 90, nos 2000, quem nunca assistiu Hugh Grant? Meu Doce Vampiro, já falei umas 500 vezes sobre esse filme aqui no canal. É sobre um garoto que passa uma noite com uma bela jovem misteriosa e acorda no dia seguinte meio estranho, não tolerando a figura do sol, com sede de carne, conteúdo vermelho, e ele logo vai perceber que está se transformando em um vampiro, e nós vamos tentar lidar com essa situação junto com o protagonista, junto com o seu amigo do título original, Robert Sean Leonard, antes de Sociedade dos Poetas Mortos, como protagonista, antes de House, lembra aquela série do médico do mal não, do bem, eu tô brincando, mas é um filmaço, essa mistura de terrir
a comédia tradicional anos 80 adolescente com um terror super recomendado. Você gosta da década, passagem obrigatória. Você gosta de vampiros, então nem se fala. A quart of pig's blood. Quart of pig's blood. Not to mention a lot of strange behavior. You're telling me that I'm gonna be a teenager for another 20 years? Procura-se rapaz virgem. Lauren Hutton ao lado de Jim Carrey, sobre esse rapaz que nunca teve relações e essa vampirona que precisa exatamente do conteúdo vermelho de um rapaz virgem, conforme o título sugere. É aí que o Jim Carrey vai se ver nesse jogo de enganação. O legal é que ela vai pegando o conteúdo vermelho aos poucos. Não é um ataque ali de uma hora para outra. E eu não resistiria à figura da Lauren Hutton, né, uma das queridas panteras lá dos anos 70, aqui nesse filme de vampiro, nesse estilo terrir, adorável, na mesma qualidade de Meu Doce Vampiro, na mesma qualidade que o próximo filme com o Nicolas Cage, e obrigatório, essencial. Meu Deus, se você não assistiu, coloque imediatamente. Mark, what is it? Look, I'm not there. Look! O estranho vampiro, agora sim, Nicolas Cage. O que o Nicolas Cage não fez dentro do cinema? O homem fez de tudo, sempre em seu modelo extravagante. Se o Nicolas Cage não estiver extravagante dentro de um filme, eu não assisto, não vale a pena. E é um homem que acredita, um yuppie, né, um homem de negócio que acredita que foi transformado em um vampiro. Nós vamos acompanhar essa derrocada loucura desse homem, ao mesmo tempo que ele tenta fazer coisas de vampiro. Será que ele é um vampiro mesmo, ou será que é tudo da cabeça surtada do Nicolas Cage? Não for ele nem tatuando, é o Nicolas Cage lá, simplesmente trazendo o seu modelo de vida num formato vampiresco. Incrível, filme incrível para você assistir. Tem algumas piadas que não envelheceram bem, mas que não prejudicam em nada a nossa experiência. He is so eccentric. Deu a louca nos monstros. Essa é uma menção honrosa porque é um filme de aventura nesse formato mais público, infanto-juvenil. São vários monstros também. Tem o vampirão, que é o ponto central da obra, o maior vilão. Só que tem o monstro da Lagoa Negra, os monstros da Universal, a Frankenstein, lobisomem. E esses garotos tentando enfrentar essas criaturas nessa cidadezinha no meio do nada. Filme bem legal, passava muito na sessão da tarde. Ele envelheceu um pouquinho. Se você não assistiu na sua infância, no início da sua adolescência, ele envelheceu um pouquinho. Mas para quem conheceu exatamente nessa época, eu conheci lá em 99, 2000, na sessão da tarde. Então, para mim, sempre que eu assisto, eu me divirto como se fosse uma criança ainda. Essa é uma grande vantagem do cinema, dos filmes que nós assistimos lá quando a gente tinha 7, 8 anos, que a gente assiste hoje em dia, e a experiência é exatamente a mesma. Monster in my closet. Ooh, look at that big, scary monster! What's happening? You wait until the werewolf. Silver bullet? They're the only ones ready to do battle. E termina a nossa maratona com o maior filme de vampiros de todos os tempos, A Hora do Espanto. Tom Holland, antes de fazer Brinquedo Assassino, lá o filme do Chuck, fazendo filme de vampiro, com Chris Sarandon. Você sabia, o maior vampiro de todos os tempos também, mas você sabia uma curiosidade, que o Chris Sarandon foi marido da Susan Sarandon, já citada nesse vídeo, e lá na década de 60. Em que ele tinha certa carreira, mas a Susan Sarandon estava iniciando. Então ela pegou o Sarandon do marido, como é de costume lá nos Estados Unidos, mas não na carreira dos atores e atrizes. Ela pegou o Sarandon, começou sua carreira, eles se separaram e o Sarandon ficou, Susan Sarandon, e ela acabou obtendo mais êxito em sua filmografia. Hoje a gente fala Sarandon, a Susan, só que é na verdade o nome do Chris. Olha como ele deve estar magoado nesse momento. E tem o Rod McDowell, Amanda Beers, Stephen Geoffreys, o nosso protagonista, que eu não sei o nome do ator protagonista, mas é um rapaz que ele tem certeza que seu vizinho é o responsável por mortes que estão acontecendo na cidade. Mais do que isso, que o vizinho é um vampirão. É aí essa pegadinha sempre embaixo da mitologia clássica de vampiros. Então tem aquela questão, você não pode convidar o vampiro para dentro de sua residência, senão dá ruim. E o que acontece? A mãe dele convida o vampiro, efeitos especiais extraordinários, esse lado intenso, que ele consegue ser quente sem ter nenhum
nenhuma cena muito gráfica nesse estilo. Isso é bem legal também desse filme. E é vampirão. O filme de vampirão dos anos 80. O Chris Sarandon em casa, sequência final que fica na sua cabeça. Você como eles construíram aquilo com um jogo de quebra de vidros, né, com a luz do sol destruindo nossos personagens. Filme inesquecível, um dos filmes da minha vida. Protect yourself, but it will do anything to protect its secret. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final dessa grande maratona. Comente embaixo qual outro filme de vampiro que por alguma razão não incluí nessa lista dos anos 80. Eu acho que faltaram uns 5, 6 que eram muito obscuros, que eu também não consegui encontrar e também não tinha tempo para assistir de tudo, né? Mas foi um guia bem completo. Muito obrigado por ter superado mais esses 20, 30 minutos. Vejo todos vocês nos próximos vídeos.